compartilhar a minha tela. Cadê? Então, antes de eu dar o contexto aqui, conseguem ver a minha tela? Conseguem ver a minha tela? Domingos respondeu que sim. Boa. Então, senhoras e senhores, veremos hoje uma das funções mais importantes do Excel. Veremos hoje como mandar, literalmente isso. Vamos aprender hoje como que nós podemos mandar no Excel para que ele tome decisão no nosso lugar. Vamos aprender hoje uma das funções mais importantes do Excel, que é a função lógica if. Essa função aqui é útil para nós quando nós temos várias opções e queremos que o Excel tome decisão no nosso lugar. Então, para nós podermos perceber essa função, como é que ela funciona, então vou trazer nessa primeira fase da nossa aula alguns exemplos do nosso dia a dia para facilitar a compreensão. Ok, então vamos aqui avançar. Tudo bem. Então, veja só aqui. Eu tenho aqui essa pergunta. O semáforo mudou para verde? É uma pergunta. E aqui eu tenho duas possíveis ações, que são conduzir ou aqui esperar. Deixa ela aqui só silenciar o Zungus para avançarmos aqui. Tudo bem. O semáforo mudou para verde. Então, para essa pergunta, nós temos duas possíveis respostas. Uma que pode ser afirmativa e outra que pode ser negativa. Então, veja só. O semáforo mudou para verde. Se for verdade, se for sim, então a ação aqui é conduzir. Caso contrário, a ação aqui é esperar. Então, para o próximo caso, o chá está muito quente. Se for verdade, então deve esperar. Caso contrário, então pode beber. Ok? Então, seguindo aqui. Para essa pergunta, o chá está muito quente. É um teste lógico. É uma pergunta. Então, aqui, para essa pergunta, nós temos duas possíveis ações que podem ser ou esperar ou beber. Então, quando cada ação será executada? O chá está muito quente. Se for verdade, value if it true. Se for verdade, então a ação aqui é esperar. E se for falso, a ação aqui é beber. Então, esses elementos são os elementos que compõem a função lógica if. Então, trazendo aqui já de uma forma mais técnica, veja só, eu tenho aqui a função if. A função if, para quem usa a versão em português do Excel, é função se. A função if possui esses três argumentos. Aqui temos o primeiro argumento, que é o teste lógico. Temos aqui o campo onde vamos preencher a ação, caso a resposta aqui seja verdadeira. E aqui vamos preencher a ação, caso a resposta seja falsa. Agora, para o teste lógico aqui, nós temos estes operadores matemáticos. Temos aqui o maior ou igual, temos aqui o menor e temos aqui o menor ou igual. E uma coisa engraçada aqui é que o pessoal que se formou em letras tem dificuldade para poder distinguir eh, qual é a orientação do maior e qual é a orientação do menor. Eu tive um aluno certa vez que, quando nós chegamos nessa parte da matéria, ele tinha que levantar a mão assim para poder ver qual sinal representa maior e qual representa menor. Mas acredito que eh, os que estão aqui dominam quando que é maior, quando que é menor. Então vamos lá aqui dar seguimento com a nossa aula. Ok, chegando aqui. Então, vamos lá ver qual é a estrutura de uma função aqui no Excel. Se você perceber o que eu vou te passar agora, você nunca mais terá dificuldades para poder montar fórmulas aqui no Excel. E por mais que você monte uma fórmula e o Excel ele gere um erro,
você vai poder distinguir ou vai poder perceber onde cometeu o erro, ok? Então, para poder melhorar aqui a explicação, eu preparei aqui esta apresentação para poder lhe explicar melhor. Vamos lá. Então, veja só, eu quero te passar agora a estrutura de qualquer função aqui no Excel. Então, uma função, ela começa com um igual. Este igual aqui representa o início de uma operação. Seguindo aqui, temos o nome da função aqui. O nome da função aqui no Excel, ele quase sempre é sugestivo. Por exemplo, você quer somar, usa a função sum. Você quer contar, usa a função count. Você quer achar o máximo num intervalo de valores, usa a função max. Seguindo aqui, temos aqui o primeiro parênteses que representa o início da função. Depois temos aqui o x que representa um argumento obrigatório. Perceba uma coisa aqui. Esse x aqui está fora de parênteses, este y está dentro de parênteses retos. Esse x está fora de parênteses, ele é um argumento obrigatório. Quer dizer que se você não preencher esse argumento, o Excel ele vai gritar para ti. Ou seja, o Excel ele vai acusar um erro. Então, depois desse x aqui, deste argumento, tem esta vírgula que representa aqui um separador. Quer dizer que para nós transitarmos de um argumento para o outro, vamos usar aqui a vírgula. Não conseguimos ver os sinais. Os sinais, os Desculpa. sinais, os sinais. Sim, está a falar de vírgula. Deixa, Ainda estamos a ver dois, três. só deixa lá aqui. Cadê? Hum, ok, eu vou ter que fazer, vou ter que usar esse caminho então. Dá para ver agora a apresentação. Agora sim. Tudo bem? Vou aqui Obrigado. reiniciar. Então, só Sim. para. Então, eu dizer que esta aqui é a estrutura de uma função aqui no Excel. Aqui nós temos o igual, que representa o início de uma operação. Então, quer fazer um cálculo aqui no Excel, a primeira coisa, vai colocar o igual. Depois temos aqui o nome da função, que é um nome quase sempre sugestivo. Quer somar, usa a função sum. Temos aqui depois esse primeiro parênteses que representa o início da função. E temos depois aqui este x que representa um argumento obrigatório. Depois temos aqui a vírgula que representa o separador. A vírgula separa aqui um argumento do outro. Em seguida, temos aqui esse y dentro de parênteses retos, que representa aqui um argumento opcional. E depois temos aqui mais um separador e mais aqui outros argumentos opcionais. E para terminar, temos aqui o fim da função. Então, esta aqui é a estrutura de qualquer função aqui no Excel. Ao perceber isso, vai poder fazer a manutenção de qualquer fórmula aqui no Excel. Então, voltando, eu vou aqui para a minha partilha para que possa aqui voltar a partilhar o meu Excel. Não sei o que estava a falhar daquela vez, mas vamos lá aqui dar seguimento. Ok. Para agora, conseguem ver a minha tela do Excel. Onde tem os números só? Dois, três. Essa é a tela que eu quero. Ok. Então, Ok. seguindo aqui, olha só, tem aqui esses dois números, 2 e 3. Se eu chegar aqui e colocar assim, 2 mais 3 e dar o Enter, o Excel ele vai olhar para mim. Por jeito como eu escrevi esses dois números, o Excel considera texto. No entanto, se eu chegar aqui no início e colocar o igual, aí o jogo muda, ele faz uma operação. Então, aqui no Excel, se eu quiser fazer uma operação, deve começar com o igual. Mas agora eu quero mostrar aqui
aquela estrutura que eu mostrei lá na apresentação. Vou colocar aqui igual sum. Então, veja só, coloquei aqui o nome da função. Como eu uso aqui o Excel em inglês, então eu quero somar, vou usar a função sum. Vou clicar aqui duas vezes. Então, já terminei a função. Veja só, igual, nome da função e depois aqui o parênteses. Repare só aqui. Tem aqui number one, fora de parênteses, e o number two, dentro de parênteses. Então, este number one aqui é um argumento obrigatório. Se eu não preencher, dar aqui o Enter, o Excel, ele vai gritar para mim. Vai dizer que está a faltar, is missing alguma coisa. Então, vou aqui, clicar aqui dentro e vou preencher o primeiro argumento. Se eu der um Enter aqui, ele já vai trazer aqui o resultado, que é 2. Eu só indiquei 2, então ele trouxe 2. No entanto, veja só aqui. Veja só. O foco, o bold, está no number one aqui. Então, se eu inserir aqui a vírgula, que é o separador, dizer o seguinte, que para a minha versão do Excel, a vírgula, ou o separador é a vírgula, mas você pode ser ponto e vírgula. Então, quando tiver a preencher desse lado, é só reparar nesse detalhe. Então, para o number 2 aqui, vou clicar, vou fechar parênteses e depois vou dar o Enter. Então, está aqui 2 mais 3 é 5. E o bom de usar a função é que se você muda as premissas, cá também vai mudar o resultado. Mas, Mauro, por que você explicou sobre função, sobre a estrutura? Era para nós podermos chegar aqui, ok? Era para nós podermos chegar aqui. Então, nós aqui estávamos a ver a base. Agora já vamos aprender como aplicar essa função if no nosso dia a dia. Para facilitar aqui a percepção, eu trouxe três exemplos. Uma da área de educação, outra da área contábil, outra da área de RH. Então, vamos começar aqui com o caso da educação, que é um caso clássico, todo mundo passou por isto. É que temos aqui uma pequena pauta e queremos preencher aqui a situação de cada aluno. E como nós sabemos, o critério aqui vai ser a média. Se a média do aluno for maior ou igual a 10, o aluno aprova, se não, o aluno reprova. Perfeito. Então, como é que nós fazemos isso aqui na prática? Primeiro é o seguinte, quem não domina o Excel, não domina essas ferramentas, faz o quê? Chega aqui, começa a fazer o preenchimento manual. Chega aqui, vê, João, média 9, reprovado. Maria, média 17, aprovado. E assim a pessoa vai seguindo. A pessoa perde 5 horas a fazer um trabalho manual e depois diz que trabalhei muito hoje. Agora, eu quero te mostrar uma maneira diferente de trabalhar. Porque trabalhando dessa maneira, primeiro você vai perder muito tempo fazendo um trabalho manual e ainda pode cometer erro de digitação. Então, como é que a gente se livra disso? Então, usando funções, fazendo com que o Excel ele faça o trabalho duro no nosso lugar. Então, para poder fazer esse preenchimento automaticamente, vamos usar aqui a função if para quem usa a versão em inglês ou função se para quem usa a versão em português. Ok, só um segundo. Ok, vamos lá. Como nós vimos lá atrás, teste lógico. Nós queremos analisar aqui. Será que a média do aluno é maior ou igual a 10? Então, vou analisar. Será que esta média do João, ela é maior ou igual a 10? Então, veja só. Eu terminei aqui a minha pergunta, terminei aqui o teste lógico. Agora, para esses argumentos aqui, ou para eu chegar nesse argumento, tenho que inserir aqui a vírgula, que é o quê? Que é o separador. Insiro aqui a vírgula, depois, entre aspas, se a média de João for maior ou igual a 10, eu quero exibir qual palavra? Se for maior ou igual a 10, eu quero exibir aqui a palavra aprovado, senão aqui a palavra reprovado. Então, vou colocar aqui aprovado, fecho aspas, separador, reprovado. Essas palavras em português, aprovado, reprovado, concluído, sim, não, devem sempre estar dentro de aspas. Então, terminei, dou um Enter, veja só, média 9 aqui, reprovou, chego aqui, clico duas vezes e acabou. E acabou. Então, eu não preciso de perder horas e horas
fazer um trabalho manual aqui no Excel. Porque o Excel, ele faz o trabalho duro no meu lugar. Eu só preciso de inserir ou de mostrar a ele aqui o comando que ele tem que executar. Apenas isso. Eu tenho um aluno que é professor chamado Peixoto Macuacua. Esse aluno, aliás, mensalmente não, a cada trimestre, ele perdia muito tempo para poder fazer as suas pautas. Mas depois que dominou esses recursos aqui, ele passou a fazer 5 pautas em menos de 30 minutos. Então, quando você usa esses recursos a seu favor, você consegue economizar muito tempo aqui no Excel. Seguindo aqui, seguindo aqui, eu trago aqui este caso de mais para a área contábil, em que nós queremos aqui analisar esses funcionários que fizeram essas vendas. Queremos saber quem atingiu e quem não atingiu a meta. A meta aqui é 10.000 e aqui está o valor para cada funcionário. Tudo bem. Então, seguindo aqui, como saber se o vendedor atingiu ou não a meta? Temos que comparar o valor vendido com a meta. Se esse valor vendido for maior ou igual à meta, então sim, ele atingiu a meta, caso contrário, não atingiu a meta. Então, como que nós fazemos esse preenchimento aqui no Excel? Chegando aqui, fazendo if. Vamos comparar aqui este valor aqui. Será que o valor aqui do João é maior ou igual a 10.000? Só isso. Se for verdade, vou exibir aqui a palavra sim, para dizer que atingiu a meta. Caso contrário, não, para dizer que não atingiu a meta. Apenas isso. Dou aqui um Enter. Vou clicar aqui e cliquei 2 vezes e a minha planilha está pronta. Mauro, se eu tivesse uma planilha com 50 linhas, com 100 linhas, ia funcionar do mesmo jeito. Aqui está. Aqui está. A minha planilha, ela está pronta. E agora eu tenho uma outra intenção, que é fazer o seguinte. Todo mundo que atingiu a meta, para os casos que eu tenho aqui a palavra sim, sim, eu quero pintar com a cor verde. Eu poderia chegar aqui, clicar, e aqui na guia home, aqui no baldinho, chegar e pintar com a cor verde. Pintar com a cor verde. Funciona? Sim, funciona. Mas qual é o problema de trabalhar dessa maneira? Você vai perder muito tempo para poder pintar um a um. E vamos supor que a meta mudou, já não é mais 10.000. A meta agora é 15.000. Se você deixa a formatação aqui verde, ela vai permanecer. Ou seja, a Teresa aqui não atingiu a meta, mas a cor aqui continua verde. Então, como é que nós fazemos aqui esse preenchimento ele ser automático? Vamos usar aqui um recurso chamado formatação condicional. Esse recurso faz uma formatação se um critério for verificado, ok? Então, como é que nós fazemos isso aqui? Então, deixa ela só voltar para o caso anterior aqui, ok? E vou aqui eliminar esta formatação. Tudo bem. Então, como é que nós fazemos a formatação aqui? Vou aqui, em vez de eu chegar e pintar um a um, eu vou selecionar este intervalo. Em seguida, vou para a guia Home. Aqui onde tem Conditional Formatting, vou para a primeira opção e vou dessa opção Equal to. Explicando melhor, eu quero aqui com que o Excel formate todas as células cujo valor na célula é igual a. Vou clicar aqui em Equal to. Clico. Então, aqui vem, queres com que eu formate células cuja palavra é igual a qual? Cuja palavra é igual a sim. Apenas isso. Digitei aqui sim, ele já destaca aqui as palavras e por padrão ele destaca com a cor vermelha. Mas, como são pessoas que atingiram a meta, que é algo positivo, então eu vou pedir com que o Excel pinte ou destaque com a cor verde. Vou clicar aqui e vou clicar aqui em OK. Olha só. Aqui está a formatação condicional. Não importa se a sua base tem 50 linhas, esse recurso vai funcionar
do mesmo jeito, do mesmo jeito. Agora, vamos supor que a meta mudou, vamos supor que é uma empresa em que mês após mês as metas variam. Então, para o outro mês, a meta já não é mais 10.000, a meta passa para 15.000. Então, nesses moldes, eu tenho que chegar aqui, deixa lá só ver aqui, eu terei que chegar aqui já havia alterado, eu terei que chegar aqui e arrastar, terei que chegar aqui e arrastar, ok? Mas agora, eu quero que ao mudar aqui o valor, aqui sofra alteração. Então, em vez de eu digitar aqui o 15.000, eu vou comparar este valor do D8 com o valor aqui do H7, da meta, para que ao mudar aqui o valor, aqui os resultados mudem automaticamente. Então, em vez de eu digitar, eu vou aqui remover esta informação e vou chegar aqui a apontar naquela ali. Apenas isso. Vou dar aqui o Enter, vou clicar aqui e vou arrastar. Assim que eu fiz isso, ele diz que praticamente todos atingiram a meta. Então, aqui, fazer que alguma coisa não está correta. Então, vamos lá aqui investigar o que pode ter falhado. Eu preenchi aqui a fórmula e arrastei para baixo. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ele desceu aqui a referência do valor do João e também ele desceu aqui a referência da meta, ok? Agora, seguro, Mauro, como é que eu faço para que, por mais que eu arraste para baixo, ele não desça aqui a referência? Então, eu tenho que trancar esta célula aqui. Só isso. Agora, como é que nós trancamos uma célula para mais que a gente arraste para baixo, a célula não desce? É aqui onde entra o conceito de referência. Tudo bem. Deixa eu só pegar aqui uma caneta para que a gente possa perceber melhor como é que isto funciona. Esta referência aqui da meta, ela está na coluna H e linha 7. Então, vou colocar aqui H7, ok? H7. Então, vamos lá aqui analisar por partes. Nós vamos montar a fórmula nesta célula e vamos arrastar para baixo. Então, nós temos um interesse com que ao aplicar a fórmula, depois arrastar para baixo, ele desce aqui para poder aplicar a fórmula para todas essas células, para todos esses vendedores. Mas em relação à meta, como ela só está nesta célula, nós não queremos com que a referência da meta desça. Nós não queremos isso. Nós definitivamente não queremos. Então, qual é a solução? É trancar esta célula aqui. E para trancar, nós vamos aqui aplicar o sinal de dólar antes do H e o sinal de dólar antes do 7. Fazer o que com isso? Que nós estamos aqui a trancar tanto a coluna como a linha. Aqui no Excel, a letra representa a coluna e o 7 ou o número representa a linha. Então, nós trancamos aqui tanto a coluna como também nós trancamos a linha. Agora, para nós podermos trancar usando a tecla de atalho, vamos usar a tecla F4 ou vamos usar aqui a combinação entre Fn e F4. Para alguns laptops, ele não aceita de cara o F4, mas ele aceita Fn e depois F4. Senhores, é o seguinte, aqui a tecla é F4 e não F depois 4. Teclas estão lá em cima, depois do teclado numérico. Digo isso porque quando estava na faculdade ainda, eu entrei na sala de informática e uma moça estava no navegador e aquele estava travado. Perguntou assim para mim, moço, como é que eu faço para atualizar essa página que está travada? Eu disse o seguinte, clica na tecla F4, F5, aliás, não F4. Clica na tecla F5. Ela clicou na tecla F, depois a tecla 5. Eu disse, não, não é F5, não é F depois 5, é tecla F5. Ela ficou toda envergonhada, foi clicar na tecla F5. Então, aqui é tecla F4, ok? Tecla F4. Então, seguindo aqui,
Como é que eu faço então para resolver este problema? Então, eu vou chegar aqui. Veja só, uma coisa interessante do Excel é porque o Excel ele fala por meio de cores, ok? O Excel fala por meio de cores. Aqui no valor, que é D8, veja só, D8 aqui tem cor azul. O H7 que é vermelho é referente à meta. O que nós queremos fazer aqui? Nós queremos trancar a meta para que ela não desça. Então, vou clicar aqui no H7, depois vou clicar aqui na tecla F4. Ele, logo de cara, já nos traz aqui os dólares antes do H e o dólar antes do 7. Daqui eu posso dar aqui um Enter, clicar e depois arrastar para todo mundo. Ok? Então, agora que é 15 mil aqui, tanto o Pedro como a Teresa, os dois não atingiram a meta. E tem um recurso incrível, fantástico, que é a auditoria de fórmula. Esse recurso é interessante para que você possa investigar a origem dos resultados na sua planilha. Mas agora, uma observação importante é que este recurso aqui, ele é válido se todas as células estiverem na mesma planilha. Então, veja só aqui. Eu vou clicar nesta célula e depois vou para a guia fórmula. E aqui no grupo Fórmula Auditing, vou clicar aqui onde vem Trace Precedents, que em português seria rastrear precedentes. Ao clicar aqui, veja só as letras que aparecem. Dizem, então, o que elas significam? Que o resultado desta célula aqui é fruto do valor desta célula para esta célula. Fazer o que com isso? Que esta célula aqui está travada, porque eu montei a fórmula apenas nesta célula, depois arrastei para baixo. Mas como apliquei aqui os dólares, aqui não. Como apliquei aqui na fórmula os dólares, aqui no H e aqui no 7, então esta referência aqui está travada. Então esse recurso aqui é ideal para poder aqui analisar a origem de cada valor aqui no Excel. Agora, Mauro, como é que eu faço para remover essas setas? Na mesma opção, aqui tem o Remove Arrows. Ao clicar aqui, as setas vão desaparecer. Ok? Então, senhoras e senhores, até então, estamos juntos. Até então, estamos juntos. Domingos, sim. Ok. Joaquim, sim, também. Perfeito. Então, vamos aqui analisar o nosso último caso do dia, que é o caso mais de RH, em que nós temos aqui vários colaboradores que foram faltando ao longo do mês. Então, nós aqui queremos analisar quem vai aqui receber uma advertência e quem não sofrerá nenhuma penalização. Então, mais uma vez, em vez de eu chegar aqui, preencher um a um manualmente, vamos pedir com que o Excel faça esse trabalho em nosso lugar. Vamos supor que uma empresa com 100 colaboradores, por exemplo, nós não vamos chegar aqui e começar a fazer um preenchimento um a um. Então, temos que usar uma alternativa de automação para fazer esse trabalho em pouco tempo. E a função if é a melhor função para esse efeito. Então, vou chegar aqui e vou montar a função if, que está aqui. Então, teste lógico. Eu vou analisar. Será que o número de faltas do colaborador é maior ou igual a 3? Será que o número de faltas do Carlos aqui é maior ou igual a 3? Se for verdade, veja só aqui. Se for verdade, valor se verdade. Eu quero exibir qual palavra? Advertência. Então, vou colocar aqui entre aspas, advertência, fecho aspas, separador, abro aspas, e aqui eu vou colocar aqui, sem penalização. Fecho aspas, fecho parênteses, e depois vou dar aqui o Enter. Então, veja só aqui, o Carlos 2 é menor que 3, então sem penalização. Clico aqui duas vezes e veja só, terminei. Agora, eu quero destacar os colaboradores que vão sofrer advertência. Então, em vez de chegar aqui e começar a fazer preenchimento um a um com a cor vermelha,
eu vou aplicar o recurso que eu já mostrei antes, que é a formatação condicional. Vou chegar aqui, primeira opção. Eu quero aqui destacar todas as células cujo valor na célula é igual a. Vou clicar aqui em equal to. E aqui eu vou, cadê? Escrever aqui a advertência. Ele já destacou e, por padrão, ele pinta com cor vermelha. A advertência, como é algo não positivo, vamos deixar do jeito como está. Então, vou clicar aqui em OK e fica assim. Agora, eu posso aqui querer filtrar apenas os que vão sofrer advertência. Então, com a planilha selecionada, aqui com essa pequena tabela selecionada, eu posso aqui na guia Home pedir, cadê? Para o Excel, colocar aqui o botão de filtro e depois aqui eu vou filtrar somente os que têm aqui advertência. Ao clicar aqui em OK, fica assim. Daqui agora é só começar a abordar cada um. Terminei a minha lista, limpo o meu filtro e eu volto aqui para o estado inicial. Ok? Então, senhoras e senhores, este aqui foram os três exemplos da aplicação da função if. Antes de eu prosseguir aqui com outras informações, essa função if, ela ficou percebida. Esta função if, ela ficou percebida. Joaquim respondeu que sim aqui. O Vasco também respondeu que sim. Perfeito. É o seguinte, deixa ela só puxar aqui. Veja só aqui. A nossa formação em Excel, ela é composta por quatro módulos. O módulo básico, o módulo intermédio, o módulo avançado e o módulo automação. O que nós acabamos de aprender aqui é uma fórmula que ela pertence ao grupo ou ao módulo intermédio. Tinha um aluno chamado Nick que falou para mim o seguinte, que Mauro, eu quando completei o módulo intermédio, que corresponde aqui a 50% da formação, o trabalho que ele fazia em 8 horas, que é um dia de trabalho, ele passou a fazer esse trabalho em apenas 4 horas. Agora, ele quando completou toda a formação, que foi até a automação, ele conseguiu reduzir 2 dias de trabalho para menos de 30 minutos. Ok? Para menos de 30 minutos. Agora, em relação à nossa formação, as inscrições vão iniciar na próxima semana. Ok? Agora, próxima semana, como eu falei para os senhores na terça-feira, vamos ter a nossa imersão online de Excel, onde nós vamos aprender, onde nós vamos aprender aqui a fazer esse relatório e outros recursos adicionais. E depois nós lá já vamos iniciar com as inscrições para a formação em Excel. Deixa eu lá só abrir aqui. A formação em Excel. Porque aqui no gratuito, primeiro, o conteúdo ele não é sequenciado. Semana passada não. Ramalho já respondo assim. Na terça-feira eu estive aqui e falei sobre Power Query. Power Query é um recurso que eu ensino aqui, aprofundo na automação. Hoje nós vimos função if, que é do intermédio. Então é complicado de você aprender, de você dominar essa ferramenta do Excel sem uma sequência. Então, para a semana, nós já vamos ministrar o evento gratuito. Depois vamos abrir aqui as inscrições para a nossa formação completa. Ok? Agora, seguindo aqui, estou a ver, a maioria tem uma dúvida. Eu utilizo o Excel em português. As funções em inglês irão funcionar. Ramalho, como eu falei para si, ou para a turma no geral, a função if está em inglês, em português, é a função se.
ok? Então, em português, passa para a função se. Mas agora, o procedimento é o mesmo, é teste lógico, valor se verdade e valor se falso, que é o logical test, value if true, value if false. Então, o que vai mudar? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tudo bem, tenho aqui. Aqui passa para si, aqui passa para teste lógico, aqui passa para valor se verdade, aqui passa para valor se falso, ok? Passa para valor se falso. Mas, para a sua pergunta, é sim, vai funcionar do mesmo jeito. Nós ministramos aqui a formação em Excel em português, as aulas, tanto cá gratuitas como lá na formação paga, tudo em inglês, porque no mercado de trabalho o Excel está em inglês e não em português. Então, dessa maneira, o aluno vai se familiarizar aqui, chega lá no local de trabalho, já vai começar já a deslizar. Mas, para a sua pergunta, sim, funciona do mesmo jeito. Entendido? Perfeito. Então, eu vou parar aqui para ver o Vasco aqui bem deitado. Ok, seguindo. É, vamos lá. Deixa eu só abrir minha tela das mensagens. Então, senhoras e senhores, alguma dúvida? Alguma dúvida adicional referente ao que nós abordamos hoje? Joaquim respondeu que não. Tudo bem. Domingos também respondeu que sem dúvida. Ok. Vasco, da minha parte, tudo perfeito. Ótimo. Então, qual é a pergunta do dia? Qual é o feedback sobre a aula de hoje? Feedback sobre a aula de hoje, sobre a função if combinada com a formatação condicional. Eh, Domingos good. Domingos good. Ramalho positivo. Joaquim simples e direto. Perfeito. Então, senhoras e senhores, nós vamos parar por aqui hoje. Como falei, eu vou revisar aqui. Para a semana nós não teremos nenhuma aula ao vivo, porque eu vou passar muito conteúdo para vocês e será um conteúdo denso para que os senhores possam meter mão na massa. Então, devem ver o vídeo, parar, porque a ideia mesmo é aplicar o conteúdo que será apresentado e não apenas consumir de forma passiva, como vi aqui o senhor Nhantongo deitado a ver o conteúdo. Então, para a semana, vai ser um conteúdo assim, denso, mesmo mão na massa, para que tenha o resultado já na mesma semana, ok? Uma das grandes vantagens de dominar o Excel é que o que você aprende num dia, consegue aplicar no dia seguinte. Diferente de inglês, que você tem que estudar, talvez depois de 2 anos, vai começar já a ganhar uma certa fluência. O Excel não. O que eu passei para si hoje, se fosse um professor, por exemplo, você já pega esse conteúdo e aplica já no dia seguinte. Então, vai ser um conteúdo que irá vos agregar muito valor. Então, para a semana, nós vamos avançar com. Vamos, vamos avançar. E depois, já vai depender já de cada um. Se vai continuar aqui no gratuito, ou se vai dar o próximo passo para poder já fazer a nossa formação completa. Dizer o seguinte, aqui no gratuito eu não consigo lhe ajudar a tirar dúvida, analisar um caso particular. Por exemplo, eu não consigo, mas na formação completa nós temos sessões, temos canais exclusivos, onde nós damos um acompanhamento assim, mais de perto aos nossos alunos. Aqueles casos que eu sempre mostro aqui nas aulas são casos mesmo para inspirar a turma, para que mesmo tenham os mesmos resultados. Eu estava falar com alguém mais cedo, o seguinte, que levando isso mais para a área mais espiritual. Uma coisa é você contar o milagre do outro,
Outra coisa é você contar teu próprio milagre, ok? Essas pessoas que eu mostro aqui nas aulas são pessoas comuns, como cada um que está aqui, que conseguiram reduzir desde trabalho para menos de 2 horas. Então, são casos reais que, ao aplicar essa metodologia que eu vou mostrar para os senhores, também terão os mesmos resultados, ok? Para a semana vamos falar melhor sobre como é que tudo isto vai funcionar. Estou a ver aqui o vai dizer que estava a fazer a bebê descansar, quando não podia perder a aula. Boa. Então, senhoras e senhores, foi bom estar aqui convosco e nós vamos parar por aqui. Então, tchau, tchau. Até lá.